Nathalie Picani, estamos aqui no M Boutique Expert, hoje recebendo o expert Paulo Cunha, autor do livro Guia contra a Estupidez, Como Pensar em um Mundo Manipulado e CEO da iHub Investimentos. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor. Tudo bem, Paulo? Opa, tudo bom? Obrigado, Nathalie, por estar aqui. Atuo no mercado financeiro já tem mais ou menos uns 15 anos, né? Então hoje o que eu faço é gerir um escritório que a gente cuida tanto da parte de investimento, seguro, sucessão patrimonial, né, dos clientes que a gente tem lá, com todos os parceiros que tem na indústria, então desde XP até mesmo as grandes seguradoras, né, como Porto Seguro e tudo mais. Não vim num primeiro momento do mercado financeiro, então até isso é um pouco a história do livro, né? Então eu sou formado em comunicação e publicidade, foi aonde eu conheci o Luiz Felipe Pondé, que foi meu professor. Então na minha trajetória eu tive um pouco de tudo. Então, eu já fui vendedor, eu já estudei publicidade, trabalhei em agência, já trabalhei também com eventos, e aí depois acabei indo parar no mercado financeiro. Eu acho que um pouco essa mistura de N assuntos diferentes me fez enxergar algumas coisas com um pouquinho mais de profundidade do que eu vejo as pessoas no mercado financeiro conseguindo fazer. E aí, isso é um pouquinho da história do livro, que aí depois eu escrevi mais recentemente. Aqui nós falamos muito sobre contemporaneidade, inteligência artificial, e tem um trecho do livro que me chamou bastante atenção e é o que a gente vai discutir a princípio, a era dos charlatões digitais. E aqui fala que as redes sociais criaram um ambiente perfeito para a ascensão dos fraudadores com aparência de especialistas. Fala um pouco a respeito dessa frase e da ideia desse livro. Acho que isso daí é um trecho que tem aí dentro, né? A gente não fala especificamente só disso, mas para não perder essa linha de raciocínio, depois eu explico outras. Acho que na internet é relativamente fácil você conseguir vender uma ideia de sucesso. Então, quantas vezes a gente já não viu, né, influenciadores, seja do mercado financeiro, traders, né, ou gente que vende pirâmide financeira, alugando uma casa grande em Alphaville com uma Porsche, vendendo ali o seu sucesso, falando que ele consegue fazer dinheiro com aquilo, quando na verdade tudo é alugado, né, e aí depois de algum tempo essa pessoa simplesmente quebra ou some. Né? Então, se você tem inúmeros casos desse tipo, as pessoas geralmente elas começam a seguir, passam interessadas principalmente no lifestyle da pessoa. Então, é o estilo de vida, é o que ela frequenta, é o que ela ostenta, na sua grande maioria das vezes, mas as pessoas não vão na profundidade no sentido do que aquela pessoa conhece, com o que ela trabalha, ela é certificada em alguma coisa, ela fez faculdade. Então as pessoas olham só a superfície e são, de certa forma, iludidas pelo lifestyle. E aí isso é uma das grandes mazelas que a gente tem hoje. Né? Então você tem desde muitas pessoas conseguindo se vender facilmente sem ter profundidade nenhuma, até mesmo pessoas que têm uma técnica absurda, são muito boas no que fazem, mas não têm a habilidade de conseguir se comunicar na internet, e aí por isso muitas vezes também não são vistas. Né? É a facilidade do quero o fim, mas não me interesso pelo meio, né? Como Exatamente. Chegou até ali, porque acredito que mais recentemente, nessa nova era também de internet, inteligência artificial, as pessoas querem mais facilidade. E o que você traz aqui de ouro, de dica, para que as pessoas tentem se descolar dessa nova onda? Eu sempre gostei muito de ler, acho que isso veio da minha faculdade de comunicação, publicidade. Para quem não sabe, quando você estuda publicidade é uma grande enganação. Né? Dão um monte de livro para você ler sobre filosofia, sociologia. Então, a parte boa é que você ganha bastante conhecimentos gerais. E aí, durante essa estrutura de aulas que eu tinha que ler muito e tinha que estudar muito sobre tudo, eu comecei a entender a importância da profundidade das coisas. Hoje, cada vez mais as pessoas querem, como a gente falou aqui, soluções fáceis. Então, ela quer tudo mastigado, ela quer um vídeo onde ela consegue entender ali como é que ela aprende determinado assunto em menos de 2 minutos, que não se passa disso, ela não tem paciência. Né? Então, as pessoas não têm paciência para ler, principalmente ler livros mais densos e que falem de assuntos complexos. Já até estava falando aqui antes de começar, né, Nathalie? Mas os livros mais vendidos que a gente tem hoje no Brasil, sabia que são livros de colorir? Então, são aqueles livros de colorir para adulto, não é de colorir para criança. São aqueles livros que as pessoas compram inúmeras páginas para ficarem colorindo. Né? É meio que uma forma de distração, é quase como uma terapia. É a forma como as pessoas têm hoje de tentar se desligar. Né? Porque esse excesso de ruído, esse excesso de informação, deixa a gente bastante tonto e muitas vezes tomando más decisões. Um pouco do que eu tenho no meu livro eu não trago aqui nenhuma grande verdade, nem nada muito inovador. Eu só faço de juntar conhecimentos gerais, principalmente aqueles que
existiam já há muito tempo, desde 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Então, eu falo desde Sócrates até Platão, até mesmo de filosofias mais modernas, passando por Nietzsche, Dostoiévski e tudo mais, onde eu referencio eles, contextualizo, explico por que eles são importantes, explico o porquê que falta muito deles hoje em dia, então, na nossa sociedade, e no final de cada capítulo eu dou indicações de leitura. A sua maioria, grandes clássicos, né? Que eu acho que os clássicos não morrem. E boa parte da leitura que a gente tem hoje, principalmente essa questão de autoajuda, essa coisa de atrair coisas positivas e tudo mais, se você for puxar lá os clássicos, indo lá desde Platão, isso já existia. Né? Então, nada disso é novo, as pessoas simplesmente empacotam e vendem isso de forma mais fácil. Então, aqui foi uma tentativa ao inverso, de tentar dar um pouco mais de profundidade, tentar mostrar de onde vem tudo isso. E é um compilado do que todo mundo deveria saber. E talvez há um tempo atrás as pessoas se interessassem, era normal, natural, que estudassem a respeito um pouco de tudo aqui, mas isso já não existe mais, não é? Um pouco na escola, talvez, né, se estuda, um pouco na faculdade, mas as pessoas hoje estudam para querer passar de ano, né, quando não colam e tudo mais. Então, poucas pessoas realmente param para ler um livro de 200, 300, 400 páginas de autores clássicos e famosos e têm essa paciência para querer, de fato, entender. Né? É muito mais fácil você pegar uma frase impactante da pessoa e postar no Instagram. Onde foi essa virada de chave? Por que você falou, puxa, gostaria de fazer um livro a respeito disso? É uma boa pergunta. Assim, sempre tive vontade de escrever um livro, principalmente porque eu sempre gostei muito de ler. Então, tinham algumas coisas que passavam pela minha cabeça que eu falava, poxa, quando eu me senti preparado o suficiente, quero colocar isso no papel. Acho que o grande fator decisório foi o fato dos meus filhos. Né? Então, eu tenho hoje 3 filhos e eu queria deixar um legado para eles. Falam, poxa, se eu estivesse na juventude, mais ou menos lá com os meus 17, 18, 20 anos, por onde começar a entender um pouco mais sobre o mundo, né? Com tanta coisa que a gente é bombardeada hoje em dia e que, como eu falei aqui, a gente fica meio tonto. Então, ele tem um pouco essa narrativa, até mesmo no próprio prefácio eu falo sobre isso, né? Como se fosse um guia sobre do que você mais ou menos tem que entender, né? Seria muita pretensão da minha parte falar que é um guia sobre conhecimento de todo mundo, mas são algumas pequenas coisas, então ele vai nessa linha mais didática, mas ele tem bastante profundidade também, então não é um livro exatamente para criança, para adolescente, mas é mais quando você começa a se formar adulto. Quem já leu muito e já conhece os clássicos, muito provavelmente vai cair em alguns lugares comuns, mas eu relaciono isso também com questões do mercado financeiro, história do capitalismo, né, crises que a gente já passou, então isso geralmente acabam sendo assuntos que pessoas que estudam sobre filosofia e história acabam não adentrando ou não conhecem tanto. Então, por isso, como ele permeia um pouco de tudo, acaba sendo interessante quase que para todo mundo que quiser se aventurar. Você acredita que as plataformas, né, rede social, a inteligência artificial, elas são cúmplices desse tipo de comportamento ou o ser humano mesmo que se debruçou ali nessa facilidade, vamos dizer assim, para começar a ter esses comportamentos de não querer se aprofundar nas coisas? Para ser cúmplice, a gente teria que falar que as plataformas têm consciência. Né? Na verdade, ela é uma mera ferramenta que foi criada por nós mesmos, então por seres humanos. Ela nada mais faz do que potencializar aquilo que já está em nós. Então, essa própria questão do ódio, da questão da ostentação, da afirmação do próprio ego, tudo isso sempre existiu. Se a gente pudesse voltar, inclusive os primeiros capítulos do meu livro, eu começo a falar sobre a pré-história. Eu acho que dão pouca importância para a pré-história, porque a linha evolutiva em que a gente nasceu, vamos dizer assim, né, até antes do Homo sapiens, então vamos falar de primatas e tudo mais, a gente criou, de certa forma, códigos evolutivos que fazem a gente ter algumas reações e alguns comportamentos que fogem um pouco da nossa vida moderna. Né? Então, essa própria questão de você reagir com muito ódio, né? Principalmente em rede social, quando a gente fala sobre política, ou a questão do medo de ficar de fora. Então, geralmente, se você ficar sozinho, perdido na selva, você iria morrer. Hoje, quando a gente vê alguém, todo mundo comprando Bitcoin, você quer comprar também, então você não pode ficar de fora. Então, acho que tem muitas coisas ali também que faziam a gente sobreviver há muito tempo atrás, que hoje muitas vezes nos atrapalham. E aí, para não perder totalmente a linha do que você tinha falado sobre a questão das redes sociais, quando a gente pega essa programação mental que a gente tem, que vem desde lá de trás, e a gente deixa isso muito na superfície e apenas potencializa, você acaba criando esse ambiente que traz o pior de nós.
Então, como o algoritmo ele acaba propagando tudo aquilo que é visto e que gera um maior engajamento, era mais importante lá atrás você reconhecer as coisas negativas para você não morrer. As coisas positivas, se você reconhecia, ok, até tudo bem, mas não era isso que ia te manter vivo. Reconhecer as coisas negativas, sim. Por isso você vai lá e compartilha um post negativo com muito mais facilidade do que algo positivo. E aí, quando você multiplica isso pelo potencial que tem as plataformas hoje em dia, você acaba criando esse ambiente que a gente tem hoje, que não é dos mais saudáveis. Sim. E como CEO de uma empresa do mercado financeiro, quando a gente fala mercado financeiro, vem muito sobre inteligência estratégica, tomada de decisão, e a gente acaba associando que essas pessoas costumam ter mais clareza, mais estudo. Você acredita que banalizaram isso no mercado financeiro? Como você vê as pessoas que vêm para trabalhar, principalmente as mais jovens, elas vêm dessa forma ou você está achando, puxa, esperava mais preparados, por exemplo? Você está falando dos profissionais do mercado financeiro mesmo, né? Não de como a gente vê. Que até assim, primeiro falando de como as pessoas geralmente vêm de fora, quando você conversa com uma pessoa que nunca teve muito contato com o mercado financeiro, acha que todo mundo quase que trabalha ali é gênio, sabe exatamente para onde o mercado vai, qual que vai ser o preço do dólar no final de 2028, né? E coisas do tipo. Mas na verdade é que o mercado financeiro é formado de gente também, ninguém sabe nada ali. Ninguém tem muita clareza sobre o que vai acontecer no futuro, quem que vai ganhar a eleição, quanto é que vai estar o dólar, a taxa de juros, né, e muito menos para onde vai o mercado e vai a bolsa, né? Você tem um pouco essa ilusão das teorias dos mercados racionais, né, de que tudo aquilo pode ser quantificável. Se eu colocar numa planilha, vai me dar a resposta para quanto que deve estar um determinado preço de ação. Então é isso geralmente o que as pessoas enxergam sobre quem trabalha no mercado financeiro e como ele é construído, mas na verdade nas suas entranhas você tem ali pessoas com objetivos, com desejos diferentes, né, com raiva, com ódio, com ambição, com ego. E aí quando você pega e mistura tudo isso, não é muito diferente de qualquer outra, vamos chamar de classe, de categoria, de profissional, de trabalho, né? E até mesmo esses próprios altos e baixos que a gente vê acontecendo no mercado financeiro dizem muito mais sobre as nossas emoções do que sobre as contas que fizeram para chegar ali naquela solução. O mercado financeiro, por essência, ele acaba sendo um mercado profissional, onde você tem uma cobrança muito forte de metas, onde você tem uma cobrança muito forte para fazer hora extra, né, para trabalhar com muita intensidade, cobra-se muito resultado. Então você tem um pouco ali, né, a gema do capitalismo, né, acontecendo naquele tipo de mercado. Então acho que isso potencializa também toda essa questão do ser humano. Mas, de novo, tudo que você tem ali são pessoas. E já se fala nisso há bastante tempo, então não é também nenhuma grande novidade que eu trago no livro, mas eu acho que dão pouca importância para a questão psicológica, emocional e como a gente lida com essas questões fora da razão, com as nossas decisões que são tomadas com base em emoção, para questões de investimento e de mercado financeiro. É o mesmo impulso que a gente tem quando você passa no shopping e quer comprar uma roupa, quando você decide fazer um determinado investimento, seja para a pessoa física, seja até para a sua empresa. E aí, quando você pega e mistura isso no caldo, é muito difícil você conseguir quantificar para onde o mercado vai, porque as pessoas estão tomando decisões majoritariamente baseado em emoção. E aí, se você falar isso, é muito mais importante você entender o psicológico das pessoas do que saber mexer no Excel. Isso é muito interessante. Você fala disso, já me vem o Lobo de Wall Street. Quem não trabalha com o mercado financeiro já associa esse tipo de filme, esse tipo de estilo de vida. E acredito que desassocia um pouco mesmo na realidade. Sim. Eu acompanho o seu conteúdo na sua rede social e vejo algo diferencial mesmo, disso que você estava falando. Não vem só os pensamentos de número, dados e previsões, mas vem algo voltado para a neurociência, um estilo de vida mais saudável, porque é uma conexão grande que tem mesmo. Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é cada vez mais importante, porque se você pega hoje o que tem de inteligência artificial e até mesmo todas as ferramentas que a gente tem de cálculos hoje em dia, como calcular melhor o preço de uma ação, coloca isso num chat qualquer da vida, ele vai me dar, né? Sim. Agora você tem que entender aonde a sua emoção está te sabotando para decidir se você de fato precisa comprar aquela ação. E ainda um pouco mais longe, tem um momento que eu falo sobre isso ali no livro, que é o vício, a abundância que se torna vício, que é também, às vezes, fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, que é por que eu quero ganhar dinheiro exatamente? O que eu quero com isso? Qual que é meu propósito com isso? É simplesmente alimentar o meu ego?
né, e cumprir ali uma lista de prazeres que eu deveria cumprir, tudo bem, você pode ficar milionário, você pode ficar muito rico e você pode checar tudo aqueles itens da lista. Será que você vai ser uma pessoa mais feliz? Será que você vai estar bem com você mesmo? Então também traz um pouco dessa reflexão que muitas vezes se você simplesmente coloca lá no cálculo, qual que é o preço justo de uma ação, como calcular, não que a gente não deva saber disso, né? No nosso escritório a gente faz isso diariamente, inclusive todos lá também têm certificação e sabem mexer em modelagem, valuation, tudo isso é super importante, mas no final do dia é só uma ferramenta a mais, é uma resposta a mais que vai estar ali indicando para onde talvez possa ir o mercado ou o preço daquela ação, né? Mas mais importante que isso é entender o contexto geral. Eu entendo quando você fala isso que o processo, se a gente acabar visualizando o processo como o mais importante, é aquilo que vai tornar você maior em diversos sentidos. E o dinheiro vai vir como... Naturalmente. Você acha que as marcas sérias nesse ambiente têm algum papel, como o seu aqui, de escrever o livro, né? Você trouxe algo bom para a sociedade, vamos dizer assim. Você acha que as marcas maiores, enfim, independente do setor, têm alguma responsabilidade, algum papel para trazer a respeito disso? Olha, acho que responsabilidade, de certa forma, todas têm, porque elas vendem um determinado produto e pelo simples fato de você vender um determinado produto e estar no mercado, você tem responsabilidade. Mas a gente sabe que o mercado capitalista e o próprio marketing, ele quer falar aquilo que vende, né? Então, não sei até onde as marcas vão conseguir escapar disso, de certa forma, levantar uma bandeira de responsabilidade se aquilo não estiver vendendo. Acho que esse é o meu ponto principal. Mas, dito isso, eu acho que hoje existe, sim, uma certa abertura para as marcas poderem trazer um pouco de reflexão para a sociedade, para os próprios consumidores, de coisas que a gente antes julgava estar super certo, né? Que essa busca por coisas materiais, essa busca por ter a nossa autonomia sem ter um propósito, às vezes, muito bem definido, que não apenas, poxa, eu quero ter sucesso na carreira, eu quero ter dinheiro e tudo mais. Eu vejo cada vez mais, né? Posso talvez estar sendo otimista nessa minha afirmação, mas as pessoas buscando um pouco mais de sentido nisso tudo que a gente tem aqui nessa vida, né? Então, indo por essa linha, talvez algumas marcas, não sei se elas vão conseguir puxar essa responsabilidade para si, mas podem se utilizar dessa narrativa e, de certa forma, ajudar um pouco a conscientizar todo mundo. E ser, muitas vezes, até melhor vistas, né, pelo público. Sem dúvida. Você consegue definir, nesses seus estudos, aonde termina a persuasão e começa a manipulação? Olha, eu acho que essa é bem difícil, porque eu acho que vem antes uma questão de intenção. Então, quando você está iniciando um diálogo com uma pessoa, qual que é a sua real intenção com ela? Eu quero vender um determinado produto simplesmente porque eu quero vender, porque eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu posso falar verdades ou mentiras, porque minha real intenção é simplesmente vender, então eu posso manipular. E quanto melhor eu fazer isso, mais sucesso eu vou ter na minha carreira, né? A questão ali da persuasão, ela pode também ser boa, mas pode ser ruim, no sentido de que posso te mostrar qual que é o lado que eu estou enxergando de que eu tenho uma razão nesse determinado ponto de opinião, então eu estou sendo persuasivo, inteligente o suficiente para conseguir te mostrar um lado a que você conseguir enxergar, mas eu posso também usar a persuasão justamente para conseguir manipular. Mas eu acho que a intenção de fundo, que é o que eu quero com aquilo, e se eu, no fundo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser uma pessoa boa, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu bato muito lá no escritório, e a nossa equipe tem isso muito forte na cultura, de que a gente tem que ajudar as pessoas a atingir os seus sonhos e objetivos, seja financeiros, materiais ou até mesmo familiares, né? Como eu falei aqui, todas as decisões, até mesmo as de investimentos, elas são decisões emocionais. Então, se a gente estiver cumprindo esse objetivo, e aí, paralelamente, naturalmente, a gente vai estar também gerando novos negócios, conquistando novos clientes, gerando receita e, obviamente, tendo lucro, porque sem lucro nenhuma empresa consegue sobreviver, a gente atingiu o nosso resultado. Quando a gente está olhando somente por vender um produto a mais, porque isso vai gerar mais receita, por mais que depois a Nathalie deixe de ser minha cliente, porque ela perceba que eu simplesmente vendi um produto a mais, mas eu bati a meta do final do ano, aí você está manipulando. Vocês têm boas práticas na iHub Investimentos, por exemplo? Se tratando de dinheiro, é sempre sensível, né? Existe boas práticas já voltadas para a internet, para a inteligência artificial, que vocês criaram?
Perfeito. Assim, para inteligência artificial e internet tem total, inclusive o mercado financeiro ele é um mercado muito regulado, então você tem desde o próprio compliance das corretoras que ficam observando todas as casas de investimento, até mesmo a própria CVM, Banco Central, que está sempre muito em cima, né, do que é falado, do que é prometido e tudo mais. Então você tem uma série de regras que a gente tem que seguir, senão a gente perde a certificação. Então isso falando estritamente do mercado, mas a gente sabe que mesmo com todas essas regras, você, né, tem de tudo, você tem seres humanos ali atuando, como eu já falei, que vão atrás de seus desejos, sonhos e egos, e aí nem sempre andam na linha reta, né? Então a gente tem também boas práticas dentro da iHub, que a gente olha desde a questão de, para te dar um exemplo de carteira. Pô, essa carteira está diversificada, ela está aderente às recomendações, ela está levando os clientes a atingir os seus sonhos objetivos, ou ela está simplesmente montada de modo ali a ganhar a comissão. Então, a gente tem inteligências artificiais que fazem um mapeamento dentro dessa base de dados das carteiras dos clientes e conseguem identificar se está tendo alguma exposição indevida, fora do perfil, fora da aderência recomendada. Então, isso a gente consegue identificar e atuar. Tá? Então, felizmente, isso tem sido cada vez menor, né? Primeiramente na iHub, que a gente tem identificado nesse ponto. E aí o conteúdo que a gente propaga, seja nas redes sociais, na internet, até mesmo no site, vai muito no sentido educativo, didático. Né, de explicar como é que funciona o mercado, explicar, inclusive, essa questão psicológica e emocional, que muitas vezes é colocada um pouco de lado, né? Muitas vezes até de ensinar as pessoas a conseguir investir, conseguir fazer conta por conta própria, antes até de tentar vender qualquer coisa. Né? Hoje as pessoas, eu acho que elas criam uma referência, elas se identificam com a pessoa no primeiro momento, a partir do momento que elas enxergam uma mensagem, um lifestyle e tudo mais. Se você vai diretamente para a internet tentando já vender um produto, né? Aí eu acho que a estratégia geralmente não costuma dar muito certo e você vai gerar pouco engajamento, vai ser visto como o cara ali que só está tentando vender. Então, acho que você tem um grande trabalho, um pano de fundo antes, para daí depois tentar vender alguma coisa diretamente na internet. Porque você dá autonomia, né, para o seu cliente pensar e decidir junto com você. Geralmente o que se faz é você vai dar autonomia, né, que vai ser para aquela base, aquela coisa mais básica. Né? Se você está prospectando clientes que geralmente tem uma complexidade em termos de patrimônio, de investimento, vai chegar um momento que ela não vai conseguir se resolver sozinha, mas ela vai ter entendido, pelo fato de ter tido aquela base, que ela precisa de um profissional. Aí a venda ela foi mais bem feita, porque ela entende o inicial, mas ela fala, nossa, isso aqui eu acho que já vai um pouco além, deixa eu consultar um profissional, deixa eu entender o que eles querem me dizer aqui, para daí, quem sabe, eu consigo endereçar um pouco melhor o assunto, mas eu não sou um ignorante mais no tema, eu tenho já uma noção para onde eu quero ir e como chegar lá. Uma curiosidade, esses golpes de inteligência artificial, vou puxar de novo para a inteligência artificial, sobre entrar nas contas, já ouvimos falar sobre usar o Face ID com imagens de avatar, por exemplo, não sei se já ouviu falar que isso já funcionou. Sim. Isso já chegou no mercado brasileiro, já chegou no mercado de investimentos, por exemplo, ou só bancos, por enquanto? Não, já chegou. Acho que tem inúmeros tipos de golpe, cada vez os mais criativos. Então, isso, infelizmente, é uma coisa rotineira que a gente vê passando. Sempre tem algum golpe ou outro, um cliente ou outro que está passando por isso. Acho que aí é mais uma questão de também passar uma educação, né? A gente tem que ser didático no sentido de, se você estiver falando com alguém que ligou da corretora, ligou do seu banco e que você nunca falou com ela, pergunte para o seu gerente, para o seu assessor, para ver se essa pessoa é de lá mesmo. Né? Teve um golpe recentemente que foi uma pessoa que ligou, falou para a pessoa baixar o aplicativo estava com a marca, com o nome da corretora, mas não era o aplicativo da corretora, então chega nesse nível. Foi lá na Apple Store, na lojinha de aplicativos, baixou um aplicativo que tinha o logo, que tinha tudo, que parecia real, colocou os dados da conta, entrou na conta e aí no que ela fez isso, colocou a senha, já foi. Né? Então, o nível, a sofisticação que a gente tem dos golpes hoje, assim, é cada vez maior. E aí você tem, claro, todo o setor de governança, de compliance, de fraudes digitais que vão atrás disso, mas a gente tem gente muito inteligente também pensando para o mal do outro lado, sempre pensando em burlar. Então, o máximo que a gente pode falar é sempre fique muito esperto, né? Se ligou alguém você não conhece, confirme com o seu assessor, não baixe qualquer aplicativo sem antes ter certeza de que aquele aplicativo realmente é real, né? E muito menos passar a sua conta, seu CPF, digitar sua senha, né? Se você tem alguma incerteza ali quanto a quem é a pessoa que está do outro lado. Essa do aplicativo, que é exatamente igual, é mais comum do que imaginam. E aí uma dica, de repente, né, é você ver quantos downloads tem. Né? Porque, por exemplo, um aplicativo, sei lá, da XP Investimentos, se tiver 100 downloads, tem alguma coisa errada.
Então, eles fazem exatamente igualzinho. Isso acontece muito com wallet de Bitcoin, enfim, de blockchain ali. Eles clonam a wallet e aí você baixa errado, colocou sua senha, que é aquelas palavras, acabou, Já era, morreu. Né? É uma boa dica. É uma boa dica. Estudei um pouco sobre isso para morrer de medo, né? Porque ou você coloca no pendrive e perde o pendrive, ou perde a senha desse jeito. Perde tudo. Traz algumas dicas, então, de boas práticas gerais para que as pessoas consigam sair dessa estupidez e desse mundo manipulado. O que de mais ouro você pode trazer, sem revelar muito, do livro. Perfeito. Eu acho que vou falar algumas aqui, né? Então, primeiro, assim, tentar reconhecer padrões. Então, padrões, ciclos de alta e ciclos de baixa, crises e bolhas, elas sempre existiram e muito provavelmente sempre vão existir. Então, estude um pouco a história, o que aconteceu no passado, para que você consiga, de certa forma, conseguir identificar o que pode estar acontecendo hoje também. Você tem a questão também de pausar, então, que não tome nenhuma decisão por impulso. Se a gente sabe que nos investimentos a gente também toma decisão usando mais a emoção do que a razão, e você estiver querendo comprar um determinado ativo só porque ele está subindo naquele dia, espera, desliga o seu celular, deixa ele de canto, espera ali pelo menos umas 24, 48 horas, e aí depois volta, né, a refletir sobre isso para ver se de fato aquilo também faz sentido, tá? Indo também um pouco nessa linha, sempre quando você tiver alguma grande decisão a fazer, ou até mesmo de tempos em tempos, é bom você fazer um detox, no sentido de deixar o seu celular de canto, não olhar ele por muito tempo, porque você tem uma outra coisa que é da gente se encher de lixo digital, de muita informação. Então a gente deixa o celular já logo na cabeceira, antes de dormir a gente dá uma olhadinha no celular, primeira coisa quando a gente acorda, já abre o celular, já vê o WhatsApp, já vê as notícias, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o mercado. Então a gente fala que lá no escritório, né, que esse cara geralmente é o cara que mais perde dinheiro, porque ele está abrindo o aplicativo da corretora todo dia para ver o quanto que rendeu, o quanto rendeu de um dia para o outro. Se tiver R$1 a menos, ele já fica preocupado, ele já abre notícias, já quer saber qual é o impacto que vai acontecer no mercado, na carteira dele, se ele precisa tomar alguma decisão. E muita atividade, geralmente, vai te trazer muito mais prejuízo do que lucro. Tem um dado interessante, que inclusive eu falo no livro, que teve um estudo de uma corretora, que as contas que estavam melhor performando naquela corretora, estatisticamente, eram de pessoas que tinham morrido. Porque elas não abriam mais a conta, elas estavam mortas. Então, isso significa que estar vivo e tomar muitas decisões, na grande maioria das vezes, faz mal para os seus investimentos. Então, por isso, deixar o celular, o aplicativo um pouco de canto, deixar a estratégia ela rolar, sem ficar se preocupando muito, eu acho que essa é uma das maiores dicas. Assim, os grandes investidores que eu vejo e os principais clientes que eu vejo ganhando dinheiro no escritório, são aqueles que não ficam abrindo o celular toda hora, não ficam preocupados com cada notícia que vai acontecer e fazem as movimentações muito pontuais na carteira de tempos em tempos, sem mudar a estratégia a todo momento, só porque agora é o Lula, depois é o Bolsonaro, depois aconteceu não sei o quê, que senão... Sempre vai acontecer alguma coisa, Sempre tem alguma coisa acontecendo, né? E é muito sobre o controle emocional que você falou. Exatamente. E aí, eu queria só vir um pouquinho para a parte do esporte. Eu vejo que você faz esporte e é uma pessoa ocupada. Escreveu um livro, é CEO de uma corporação, mas muitas pessoas em cargos de liderança, como o seu, falam, puxa, mas não dá tempo. Não dá tempo? Você acredita nisso, que realmente não dá tempo? Olha, a gente tem que tentar encaixar no tempo que a gente tem. Claro, assim, é muito difícil falar da vida dos outros, né? Depende muito de onde a pessoa mora, quanto tempo ela demora para chegar no trabalho, qual que é o contexto familiar. O que eu tento fazer, que eu também não sou dono da verdade, eu tento encaixar as coisas na minha rotina. Então, fazia até isso mais no comecinho de carreira, quando eu não tinha carro, né? Às vezes, assim, eu chamava o Uber para ir, para voltar, eu colocava um tênis na mochila, voltava correndo. Aí você encaixou na rotina, você arrumou um tempo ali dentro para conseguir, né, fazer o seu treino e tudo bem, né? Ou, pô, quando você acorda ali, eu deixava um tapetinho, uns pezinhos, poxa, eu tenho hoje 20 minutos antes de tomar café, pô, já faz um pouco de flexão, já faz um pouco de abdominal, encaixou na rotina, eu não tive que reservar 2 horas do meu dia que talvez eu não ia ter e já consegui manter ali o hábito. Porque eu acho que o importante é você manter o hábito. Se você consegue fazer isso de 2 a 3 vezes por semana, seja 10, 15 minutos, você consegue programar o seu cérebro para ter aquilo na rotina, para seguir aquele hábito. E aí você vai inventar, você vai dar um jeito de colocar aquilo lá. Seja colocando tênis na mochila e voltando a pé, ou voltando correndo, ou acordando ali 10 minutos antes para fazer 3, 4 séries de flexão. Isso já é muito melhor que você não fazer nada.
E aí, quando você tiver um tempo, você vai, agora eu vou fazer um treino de 2 horas na academia, vou correr, vou nadar, sei lá. Então, acho que vai um pouco ali da nossa força de vontade de querer. Porque assim, você se sente muito bem quando você está fazendo esporte. É uma coisa que te dá clareza mental, te deixa saudável, provavelmente você vai viver mais por mais tempo. Quando você vai envelhecer, você vai ser provavelmente uma pessoa mais forte, que vai depender menos dos outros, que vai depender menos de cadeira de roda, de bengala, de qualquer coisa do tipo. Então, é importante, até mesmo para aquelas conquistas que a gente não acha que tem uma relação diretamente ligada com o esporte. É esse ponto que eu queria chegar. Eu acredito que essa 1 hora andando, você refletia muito sobre as coisas. Então, é um momento realmente que tirava para pensar. E o pensar... Às vezes vem algum insight ali, né? Um insight. O pensar cai aqui de novo. O pensar te tira do mundo manipulado, né? Perfeito. Eu agradeço, adorei o bate-papo. Obrigada, Paulo. Se você quiser dar uma mensagem final, fica à vontade. Então, perfeito. Não, acho que é só falando um pouco, sobre essa questão do livro, de incentivar as pessoas a lerem cada vez mais. Eu acho que, infelizmente, na sociedade hoje em dia, a gente perdeu um pouco isso, por essa dopamina barata que a gente tem no celular, nas séries, na internet e tudo mais. Então, se forcem, um pouquinho ao dia, assim como a gente faz com a questão de exercício. Exercício tem a questão estética de que eu quero ficar bonito, as pessoas são mais vaidosas, às vezes é até mais fácil praticar exercício físico do que ler, mas não deixem de tentar ler um pouquinho. Eu sempre tento fazer isso um pouco antes de dormir. Desligo ali o celular, coloco num canto. Se você ler que seja 10, 15 minutos por dia, todo dia, nossa, já é uma grande diferença. Muito melhor do que você ficar scrollando o celular antes de dormir, que vai te deixar mais ansioso, vai piorar seu sono e tudo mais. Com certeza. Obrigada. Obrigado. E vai Corinthians. Boa. Já, fotos. Flui.